Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos orar mais uma vez, né? Curva a tua cabeça aí, fecha os teus olhos. Senhor, nós entregamos essa noite a palavra nas tuas mãos, Senhor. Que venha o teu entendimento, venha o teu Espírito Santo, Senhor, para iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa compreender sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Que tudo que fizermos, Senhor, seja em palavra, em atos, seja para glorificar o nome de Cristo. Amém. Amém. Igreja, temos passado por esse ano por algo que temos falado, tempo de florescer e frutificar. Deixa eu me arrumar aqui. Aí. Florescer e frutificar. É uma direção profética que temos vivido para esse ano, assim como temos vivido direções proféticas durante os anos passados também. E essas palavras proféticas, embaixo das quais nós temos andado, elas não são jargões, elas não são algo para a gente ficar repetindo, não são palavras mágicas, um sim-salabim, um abracadabra. Elas são palavras proféticas dadas à liderança dessa casa para que a gente possa andar embaixo dela. Porque são palavras que trazem segurança para nós, porque é aquilo que o Senhor tem construído nas nossas vidas como igreja, durante o passar dos anos. Então, a palavra profética do ano passado, de anos anteriores, não são palavras que a gente pode jogar fora. A gente tem que ir construindo passo a passo. Por exemplo, semana passada, estávamos lá no campus União da Vitória, e um dia lá à tarde fomos visitar a casa de um irmão, que ele estava construindo uma casa. Então fomos lá no terreno dele, a casa dele tão bonitinha, uma construção novinha, aquilo com cheiro de plástico ainda, coisa mais maravilhosa. E lá ele falou comigo, falou: olha, Hugo, sabe onde começou isso? Isso começou na Conf 2020, quando nós falávamos ouse, planeje, sonhe, ou sonhe, planeje, ouse, enfim, era isso, era para sonhar, era para planejar e era para fazer. E lá em 2020 eles decidiram que eles iriam sonhar com essa casa, que eles iam planejar essa casa e eles iam fazer essa casa. E assim está lá, eles estão colhendo hoje o fruto disso que nós pregamos e falamos durante aquele ano de 2020, mesmo com a pandemia. Quem lembra que depois da Conf, fechou tudo, encerrou tudo, ficamos 2 anos de pandemia. Nós precisamos andar embaixo dessas promessas e precisamos entender e discernir as estações da nossa vida. A palavra de hoje, ela tem esse tema, discernindo as estações. Quem anda comigo sabe que eu sou bem pimenteiro, né, Carlos? Sabe que eu gosto de pimenta, eu planto pimenta, eu ganho pimenta, eu faço conserva de pimenta, faço molho, até no café da manhã eu pego pimenta e passo no pão. E pimenta, ela tem uma estação correta para ela ser plantada. Geralmente é no mês de novembro, porque ela precisa do sol e ela precisa do verão para que ela possa crescer, florescer e frutificar. Mas quem vai lembrar que ano passado, nessa época de novembro, estava chovendo pra caramba. Então choveu agosto, setembro, outubro, então foi chovendo. E nunca chegava o sol o suficiente para eu plantar a minha pimenta. E eu lá com aquela sementinha esperando, e a semente ficou guardada, esperando, até que em abril desse ano, eu plantei a semente. Queridos, nasceu o pé, a pimenta nasceu. Nasceu, cresceu, ficou pequenininha assim, aí eu transplantei ela, porque tem que transplantar, um cuidado com a terra, transplantei ela para um lugar maior, e ela cresceu, ficou desse tamanhozinho, passou abril, maio, junho, julho, chegamos em agosto, ela está lá até hoje, desse tamanhozinho. Por quê? Porque foi algo que perdeu o tempo da estação correta. Ela até nasceu, ela até está viva, mas ela não frutifica, então não serve para nada. Para que serve um pé de pimenta que não produz pimenta, não é verdade? Então, nós não podemos perder as estações da nossa vida, porque podemos perder o tempo da gente frutificar. Olha o que fala comigo no Salmo 1, vou ler do Salmo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado, repete comigo, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, repete comigo, árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo, fala comigo, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será. Vocês já estão treinadinhos, vocês viram que eu deixei riscadinho ali, né? É isso aí, será bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido? Quem
quer ser bem-aventurado? Então esse trecho da Bíblia, ele começa falando que bem-aventurado, ou seja, feliz e próspero, é aquele homem que no final tudo que ele fizer vai ser bem-sucedido. Mas entre o bem-aventurado e o bem-sucedido, tem uma série de coisas nesse meio que a gente vai caminhar nessa noite. E nós vamos ver o que a palavra de Deus vai nos anunciar. Primeira coisa que esse salmo vai falar, que esse homem, um homem que quer ser bem-sucedido, que tudo que ele fizer vai ser bem-sucedido, um homem bem-aventurado, tudo o que ele faz, ele precisa ser como árvore plantada. O termo hebraico usado aqui para falar em árvore plantada significa intencionalmente estabelecido ou firmemente enraizado. Então esse termo árvore plantada, essa palavra plantada, significa que ela foi intencionalmente colocada nessa terra e ela agora criou raízes e ela está firmemente enraizada. Isso vai trazer para mim e para você alguns princípios. Primeira coisa, eu e você, se nós quisermos ser pessoas que somos pessoas bem-sucedidas e bem-aventuradas, nós precisamos estar firmemente enraizados. Firmemente enraizados aonde? Em primeiro lugar, em Cristo. Porque sem Cristo nada existiria. Sem Ele não existiria razão de ser, sem Ele não existiria razão de estarmos aqui, sem Ele não existiria razão de sermos igreja, sem Ele não haveria razão, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a razão, para Ele, por Ele, para Ele e nele, tudo o que existe foi criado. Precisamos estar firmados em Cristo, como diz João 15, no versículo 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Quem quer ser o homem ou a mulher bem-aventurada, que tudo que faz é bem-sucedido, precisa permanecer. Bem-aventurado é o homem que permanece firmemente enraizado, intencionalmente plantado no Senhor. Só assim poderemos crescer, florescer e frutificar. É essa união com Cristo que me dá acesso ao poder de Deus e nos possibilita a viver uma vida de florescer e frutificar em abundância. Para crescer em Cristo, para crescer na minha vida espiritual, eu preciso das disciplinas espirituais. Eu preciso exercitar disciplinas espirituais. Tem uma pregação que o pastor Josué fez um tempo aqui, do exercício, fantástica. Volta lá no YouTube, procura lá essa pregação, que ele vai falar de exercícios espirituais. E esse salmo, ele não vai falar de todos os exercícios espirituais, de todas as disciplinas, mas ele vai tratar de uma disciplina que para mim é a mais importante. Quem é o bem-aventurado? Quem é aquele que quer ser bem-sucedido em tudo que faz? Olha o que está no meio disso aí. É o homem que ama a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor medita de dia e de noite. Querido, tudo o que Deus faz é baseado embaixo da autoridade da sua palavra, porque Ele é um Deus zeloso e zela pela sua palavra para a cumprir. Ele fala que quando Ele envia uma palavra, essa palavra nunca vai na terra e volta para Ele sem cumprir um propósito, porque a palavra de Deus é cheia de propósitos. E tudo que Deus faz é embaixo de palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Pedro, jogue a rede, Senhor, passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, embaixo da autoridade daquilo que você está dizendo, nós vamos lançar a rede. E vem então a maior pesca, a pesca milagrosa, porque é embaixo da palavra que Deus se move, que o Espírito Santo se move. É embaixo dessa autoridade, e eu preciso dedicar tempo à palavra de Deus, porque se eu não conhecer a palavra, eu não posso conhecer Deus, eu não posso conhecer o Filho, e eu não posso conhecer o Espírito Santo. Vamos para a prática. A gente fez uma pesquisa entre líderes de célula, não sei se você respondeu essa pesquisa, e alguns responderam para a gente: as palavras de célula precisam ser um pouco mais práticas, precisa ter mais prática. Então vamos lá, vamos praticar. Eu estou escutando o que os líderes estão falando. Primeira coisa, você precisa estabelecer metas claras no seu tempo diário com Deus. Metas claras são metas mensuráveis, querido.
Você não pode colocar, e hoje, por exemplo, você fala: poxa, eu não estou lendo a Bíblia com tempo, então eu vou ler a Bíblia toda manhã. Você não vai conseguir. Você precisa colocar metas claras. Você precisa se conhecer. E você precisa falar: poxa, quando eu leio a Bíblia eu fico com sono. Quem fica com sono quando lê a Bíblia? Não levanta a mão, não. Levanta só o dedão do pé. Eu escuto muito isso do pessoal. Fala: cara, quando eu estou lendo a Bíblia eu fico com muito sono. Leia a Bíblia em pé. Toma um café, vai para a sua sala e fica andando e lendo. Disse Deus: haja luz. E vai lendo. Quero ver você ficar com sono. Não fica. Mas faça metas claras para você. São metas mensuráveis. Porque se você colocar metas que são muito além da tua própria capacidade, você vai começar a se frustrar logo no início. Se você fala: não, eu vou ler a Bíblia toda ainda esse ano, eu tenho que ler 10 capítulos por dia, você vai se frustrar. Não faz isso. Estabeleça metas mensuráveis. Quanto que você consegue ler? Eu consigo ler um capítulo da Bíblia eu consigo ler. Leia um capítulo. Você consegue 2, 3, 4. Faça aquilo que você consegue. Não consigo nem um capítulo, Hugo. Pega um contexto pelo menos. Então você vai ver na sua Bíblia, tem partes do texto que tem um título, e ali começa uma pequena porção. Leia aquele contexto. Entenda, não importa a quantidade, importa a qualidade do teu tempo com a palavra. Você alimentar daquilo, você pegar aquilo. Querido, se você puder sair daqui com alguma coisa nessa noite do que eu falar, que isso seja o principal. Você fala: eu vou decidir mudar, eu vou decidir fazer isso, eu vou decidir. Então, eu tenho planos pessoais meus. Desde que voltei para Cristo, do meu tempo que eu estive desviado, eu fiz um propósito comigo mesmo. Eu vou ler a Bíblia toda, todo ano. Então fiz esse propósito. Então eu tenho que ler. Tem dias que é 5 capítulos, tem dia que é 4, tem dia que é 3. Mas é um propósito que eu fiz comigo mesmo. E eu ando nesse propósito bem firmemente. Se eu perco um dia por qualquer coisa, no outro dia é o dobro de coisas que eu preciso ler. Então eu me esforço intencionalmente para não deixar passar. Porque senão depois vai ficando mudado. Teve uma vez que eu fiz um plano, deixa eu contar para vocês. Foi bem ousado. Eu fiz um plano que eu ia ler a Bíblia em 3 meses. Era 12 capítulos por dia. Então foi um plano assim. Às vezes eu chegava em casa cansado. Tinha tido célula, tinha tido aconselhamento, alguma coisa. Chegava em casa morto, cansado. Mas se eu não lesse os 12 capítulos aquele dia, era 24 para amanhã. Então eu ia lá. Mas eu li. Peguei aquela Bíblia, a Mensagem, que é um pouquinho mais fácil, né, também, né? Você vai ler uma Almeida Revista Fiel de 1611, você não consegue ler. Então assim, estabeleça uma linguagem que você consegue entender. Se conheça, mas pratique, não deixa de fazer isso. Ame a palavra de Deus, deguste a palavra de Deus, aprenda com ela, tire dela aquilo que o Senhor tem para você, medita nela. Defina meta clara, mensuráveis e reais. Seja realista, firme-se em Cristo. Firmemente plantado em Cristo significa estar firmemente plantado na sua palavra. Segunda coisa que diz aqui sobre enraizado é estar enraizado na igreja. Porque não existe avivamento, não existe vida cristã e não existe maturidade cristã para aqueles que não estão enraizados na igreja. Há muitos anos atrás, quando me converti, no ano de 1994, nessa época um homem de Deus estava em evidência. Era um homem que aparecia na televisão, ele pregava e ele estava pelo Brasil inteiro. Um dia ia ter uma conferência dele para jovens, eu fui, era em outro estado, eu saí lá de Nova Friburgo, fui lá nessa conferência, 5.000 jovens reunidos. Imagina, 5.000 jovens, que doideira. Imagina quem estava liderando isso, ainda bem que não era eu. 5.000 jovens reunidos no hotel, que doideira. E eu fui lá para ouvir esse homem, porque eu queria ouvi-lo de perto, eu queria ver o que esse homem ia falar. E quando ele terminou a série de ministrações dele, cada dia chorando, quebrantado, porque aquele homem falava palavras que moviam muito forte na minha alma, no meu espírito. Ele ia ter um dia, à tarde lá, queria vender os livros dele, tinha vários livros, ele é um escritor muito prolífero, tinha muitos livros. E eu fiquei na fila, queridos, eu comprei um livro bem fininho dele, porque eu não tinha muito dinheiro. Comprei um livro bem fininho dele, mas entrei na fila, fiquei horas lá até passar aqueles 5.000 jovens, mas porque eu queria olhar para aquele homem, eu queria falar com ele, para que ele falasse uma palavra para mim. E quando chegou a minha vez, eu dei o livrinho, ele perguntou: qual o seu nome? Eu falei: Hugo. Eu falei: pastor, eu tenho um testemunho muito parecido com o seu, uma vida muito parecida com a sua, e eu quero ter um ministério parecido com o seu. O que eu posso fazer? Ele olhou para mim, e eu nunca mais me esqueço disso, porque é uma palavra que tem pautado minha vida. Ele falou: você faz parte de uma igreja? Eu falei: sim. Ele falou: cresce lá.
frutifica lá. E isso tem pautado a minha vida, tem pautado o meu entendimento de que é na casa do Senhor que eu preciso estar firmado, é na igreja que eu preciso crescer, que eu preciso frutificar. Assuma desafios, queridos. Assuma desafios aqui na casa. Quando voltei para Jesus no ano de 2012, eu falava com a minha esposa, falava com o pastor Luiz, falava: olha, pastor, eu não quero mais servir, eu não quero ministério, eu não quero nada, eu só quero Jesus, eu quero ficar quieto no meu canto. Eu vinha, sentava lá no campus mezanino, bem lá no fundão. Ô pessoal, e aí, beleza? Tudo junto aí? Não estou falando que você está se escondendo, tá? Eu me escondia, eu ia bem lá no fundão, ficava escondido lá. Não deu muito certo. Deus me achou. Mas porque cada passo foram sendo colocados novos desafios, e eu fui aceitando. Eu fiz só um propósito, eu e minha esposa: a gente não vai falar não, a gente não vai procurar ministério, a gente não vai bater em porta nenhuma, a gente não vai nem orar por nada de ministério nenhum, eu vou ficar quieto sentado lá, mas a gente não vai falar não. Então, se Deus quiser, Ele vai me chamar e Ele vai abrir portas para mim. E começou assim, fomos para a recepção. E na recepção começamos a servir ali de novo, começamos a conhecer a igreja, começamos a reconhecer as pessoas, começamos a cumprimentar. E depois veio um convite para ministrar aula no Instituto, CCC. Então foram coisas que foram nos tirando da nossa zona de conforto. E o desafio aqui é: expanda a sua zona de atuação, até que ela se torne sua zona de conforto. Então hoje eu estou um para-raio de palavra, já recebi 3 hoje, só de entrar aqui no culto. Uma irmã trouxe para mim uma palavra aqui, e ela falou assim: olha, o filho faz aquilo que vê o pai fazendo. E ela me deu um exemplo. Ela falou: esses dias eu fui levar meus filhos na escola, e eu peguei um caminho diferente, e os filhos falaram: opa mãe, não é por aqui que vai para a escola. E ela falou: fiquem tranquilos, nós vamos chegar lá. E os filhos então se acalmaram e confiaram na direção da mãe. Queridos, a nossa vida é assim. Quando você assume ministérios, quando você assume desafios no seu ministério, você vai por lugares que saem da sua zona de conforto. Você fala: Deus, não é dessa forma. E eu estava orando uma coisa assim, viu, Bel? Obrigado. Resposta de oração. Porque você fala: Deus, não é assim, não foi assim que você falou que ia fazer. Mas o Senhor fala: você vai chegar lá, confia na minha direção. E a gente vai assumindo desafios, assumindo, até que essa zona de atuação se torne novamente uma zona de conforto. E eu então fico ali fazendo aquilo que o Senhor quer para mim. Queridos, algo que o Senhor tem ministrado muito no meu coração nesses dias, é uma ressignificação da palavra servir. É pegar essa palavra servir, que a gente fala muito aqui: venha servir, venha ser um voluntário, venha servir. Querido, quando você pega essa palavra servir e você troca ela por ministrar, você vai entender que o teu papel mudou. Servo é uma coisa, filho ministra. Quando você entende que não interessa onde você está, você pode estar lá no estacionamento ajudando. E eu cheguei hoje aqui no estacionamento, tinha vários irmãos ali ajudando a gente a estacionar o carro. Eles não estão servindo, eles estão ministrando. Quando você chega na recepção, eles estão ali, eles não estão apenas servindo, eles estão ministrando. Hoje fomos à tarde numa multiplicação de célula, e o líder da célula falou assim: o Hugo hoje promoveu todo mundo para ministro. Então está todo mundo promovido para ministro, tá bom? Tá bom, pastor José? Nós somos ministros, querido, nós somos chamados a ser ministros do nosso Deus. Somos servos, sim, mas quando você ressignifica isso, quando você traz: olha, não importa em que área eu esteja atuando, quando eu sou fiel no pouco, o Senhor vai me encaminhar para chegar no muito. E é aqui na igreja, é firmado na igreja local, onde as suas raízes firmemente plantadas, intencionalmente firmadas neste lugar, você vai florescer e frutificar. Você será bem-aventurado, e tudo que você fizer será bem sucedido. Quem quer isso? Eu quero também. Oh, aleluia. Outra coisa que fala aqui nesse sanduíche desse salmo, para mim é: quem quer ser bem-aventurado, não anda no conselho dos ímpios. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Provérbios 11:14 vai dizer: na multidão de conselheiros há
segurança. O nosso modelo de discipulado que nós usamos aqui na CCC, ele é um modelo onde nós não somos donos de ninguém. Nós não tomamos decisões pelas pessoas, mas nós cremos firmemente que uma multidão de conselheiros, quando Deus fala com você, querido, Deus tem falado comigo algo, traz essa palavra de Deus que você recebeu, traz esse direcionamento para os seus pastores, para os seus líderes, para irmãos que são maduros na fé, que estão caminhando junto com você. Submeta isso ao julgamento da autoridade. A Bíblia fala que toda palavra profética precisa ser julgada. Então traz isso, submete isso, sabe por quê? Porque isso traz segurança. Você não sai igual doido fazendo as coisas, e depois não deu certo, você fala, puxa, mas Deus falou comigo, e agora? Então anda embaixo de segurança, aprenda a se colocar em lugar seguro, se submete, fala, olha, eu estou ouvindo disso aqui, e ore. Deus, se é o Senhor quem está falando comigo, o Senhor vai falar com os meus líderes, vai falar com os meus pastores, e eles vão entender, e eles vão me abençoar nesse caminho, eles vão me enviar, eles vão fazer isso que o Senhor está falando comigo. Se coloca nesse lugar de segurança, querido. Veja o exemplo desse rapaz que eu falei lá de União da Vitória. Ele decidiu caminhar em ousadia, em planejamento, em sonho, e hoje ele está lá com uma casa tão bonita, tão linda, num padrão tão gostoso, porque ele andou nessa segurança dessas palavras, e ele vem plantando isso, e hoje ele está colhendo isso lá. Isso te protege, sabe por quê? Quem está fora do emocional, consegue enxergar um quadro maior. Você apresenta para o seu pastor, fala, ó pastor, Deus está falando isso, tá, mas você já pensou naquilo e naquilo? Porque quem está de fora consegue ver um quadro mais completo, consegue ver as coisas sem ter um emocional tão envolvido naquela situação. Então traz isso. Olha, está bem prático a palavra, viu? Então você sai daqui hoje praticando isso aí. Submeta-se, fique firmemente plantado em Cristo, firmemente plantado na igreja. Não ande no conselho dos ímpios, e serás bem sucedido em tudo o que você fizer. Outro ponto é cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que te distrai. A Bíblia fala que o homem bem sucedido, o homem bem-aventurado, que tudo que ele faz é bem sucedido. Aqui nesse meio também está isso aqui. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém, essa palavra detém, traz a ideia de ficar lá paradão, demorando um tempão, vendo e ouvindo coisas que você não deve, até ser convencido e tomar uma posição contrária à palavra de Deus. Olha quanto significado numa palavra só. Pegou aí? Agora pega um papel e uma caneta, vamos fazer uma prova então. Não, estou brincando. Tudo isso é detém, não se detém, ou seja, não fica parado lá, ouvindo coisas, vendo coisas e falando coisas que você não deve. Conta-se uma história, eu lembro do meu pastor de jovem lá, quando eu era jovem, ele contava uma história que era assim, um rei queria contratar um novo guia para a sua carruagem. E o primeiro que se apresentou falou, eu sou bom no negócio aqui, ó, vou passar aqui, passou perto do abismo assim, ó, passou a 1 metro do abismo. O outro falou, eu sou melhor. Veio, chegou e passou bem pertinho assim, 5 milímetros do abismo, e foi passando com a roda da carruagem bem pertinho. O terceiro passou a 5 metros do abismo. Esse foi contratado. Esse é o homem mais sábio. Não fica brincando, não fica detido lá no caminho dos pecadores. Você lembra de uma história bíblica de uma mulher chamada Eva? A primeira, inclusive. Deus fala com ela assim, ó, olha que monte de árvore que você pode comer. Olha quanto fruto, olha quanta coisa boa que eu fiz para vocês. Tem árvore frutífera para tudo quanto é lado. Só não pode comer dessa aqui. Aí a Bíblia vira a história. Vai para outro capítulo. Aonde que a Eva está? No começo ali do capítulo? Lá da árvore. Fazendo o quê? Se detendo. Detendo, o quê? Observando a árvore, que ela vai falar, viu ela que era boa, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. E aí, no caminho de quem que ela estava? Do escarnecedor e pecador mor. O próprio Satanás se encarna na serpente, vem no ouvido dela e aí, não é assim que Deus disse? Pronto, ela caiu, porque estava detida no caminho do pecador.
e estava lá observando aquela árvore. Querido, sai fora. Se a rede social te leva a pecar, sai da rede social. Apaga esse Instagram. Sai desse TikTok. Larga esses vídeos para lá. Não fica detido nisso. Não fica grudado nisso. Isso está te atrasando. Está te deixando para trás. Sai fora desse negócio. É tão fácil. Apaga. Desliga. Você vai sofrer uma semana mais ou menos de abstinência. É verdade. Passa uma semana mais ou menos você pensando. Você até dá um sudorese, dá um calor assim. Mas acredite em mim. Você pode, você consegue. Você consegue se libertar fortalecendo no Senhor. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Paulo não, o escritor de Hebreus, que às vezes eu tenho uma tendência a acreditar que é Paulo também. Então, portanto nós, Hebreus 12, versículo 1 fala assim, ó: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor de Hebreus traz aqui dois detalhes. Ele fala que nós estamos numa carreira, que nós precisamos evoluir. Quem está numa carreira está evoluindo. Aqui ele faz uma analogia com uma maratona. Então nós estamos nessa maratona, nessa evolução da nossa vida espiritual. Mas ele fala que tem coisas, e ele narra aqui duas coisas que atrasam o seu crescimento. Ele fala, primeiro, a coisa que eu preciso me livrar é do pecado. Mas não é só do pecado, ele fala do pecado e do peso. São duas coisas diferentes. O pecado, se você quiser entender um pouquinho o que é pecado, você pode abrir sua Bíblia quando você chegar em casa no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Anota aí, 1 Coríntios capítulo 10. Não vou me deter nisso aqui, mas aqui Paulo está relatando, aqui é Paulo mesmo, viu? Paulo está relatando 5 atitudes que levaram o povo de Deus, o povo de Israel, a falecer, a morrer no deserto, enquanto eles transitavam do Egito para a terra prometida. 5 atitudes que levaram o povo a morrer no deserto. E ele vai falar de cobiça. A cobiça é quando aquilo que Deus tem para mim se torna insuficiente. Ele vai falar de idolatria. Idolatria é quando aquilo que Deus é para mim se torna insuficiente. Ele vai falar de imoralidade, quando o prazer que Deus tem para mim se torna insuficiente. Ele vai falar que colocaram o Senhor à prova, significa que quando as promessas de Deus para mim se tornam insuficientes. E ele termina dizendo sobre a murmuração, é quando todo o resto já não faz mais sentido e se torna insuficiente. Isso é pecado. Isso levou o povo a morrer no deserto, não herdar a terra prometida. Mas também ele fala sobre o peso. Peso não necessariamente é pecado. A palavra peso usada aqui no livro de Hebreus é a palavra onkos, do qual deriva a nossa palavra em português, oncologia. Significa o quê? É uma massa ou uma protuberância, um volume que é supérfluo. Algo que não produz vida, precisa ser cirurgicamente removido. Algo que não produz vida, precisa ser cirurgicamente removido, intencionalmente removido. E isso não estou falando apenas de pecado, estou falando de coisas que muitas vezes me são lícitas, me são até de meu direito, mas se está atrasando o meu avanço na vida espiritual, eu preciso cortar, eu preciso tirar fora essa massa, essa protuberância, porque se tornou supérfluo, ou como diz aqui no Paraná, é um estorvo. É um estorvo. Coisas às vezes que são agradáveis, coisas até inocentes. Cuidado, as nossas conquistas podem nos afastar de Deus, porque nos tornam soberbos. Quando recebo um cargo, um título, uma posição, uma promoção, isso pode subir na minha cabeça e eu falar, agora eu sou. Opa, para com isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. É o pecado original, a soberba. E Satanás trabalha firmemente, sabe por quê? Satanás não tem compromisso com você, nem com o seu ministério. Satanás, ele tem compromisso com te levar para o inferno. E ele coloca na tua cabeça, você pode, você é bom, você consegue. Sobe a tua cabeça. E você se afasta de Deus. Promoção, título, é coisa ruim? Lógico que não, é bom. Mas isso pode te afastar de Deus. Orações respondidas podem te afastar de Deus. Isso é heresia.
Ah, não. Oração respondida vai me afastar de Deus? Querido, eu já testemunhei muitas vezes pessoas que pediram oração por emprego. Quando conseguiram um emprego, não pode mais vir para a igreja, porque o emprego toma todo o tempo agora. Eu já orei por pessoas que queriam ter filhos, depois que tiveram filho. Agora não vou mais para a igreja, o neném chora muito. Pessoas que receberam promoções, pessoas que conseguiram um emprego novo, pessoas que compraram um carro. Na época nossa de Rede Jovem, quantos testemunhos nós temos de jovens que estavam aqui orando, pedindo: Deus, preciso de um carro, não aguento mais pegar esse bairro alto, esse Hugo Lang, pegar esses interbairros para vir para a igreja. E a gente ora e ora e ora, daqui a pouco o jovem conseguiu, alguém deu uma oferta, o cara comprou um carro, ele com o próprio esforço conseguiu comprar o carro, nunca mais apareceu. Cadê o cara? Está na balada, não vem mais na igreja. Sumiu, por quê? Porque ganhou o carro. Cuidado com o que você pede. Você pode conseguir. Isso é sério. Sabia que o mover de Deus, de tempos passados, você pode te afastar de Deus? Na época do mais de Jesus é que era bom isso aqui. A gente vinha para cá quarta-feira, pastor Miguel orava, a gente caía tudo aqui no chão, ficava dando risada, tinha dente de ouro, tinha pó de ouro, tinha uma unção, isso que era bom. Hoje não tem mais isso. Poxa vida, queria mais de Jesus de novo. Querido, já passou, aquela época foi. Na época do Asaf Borba é que era bom. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Viu? Era bom, né? Era bom. Mas passou. Agora é outro mover. Não fica preso no passado, no mover de Deus de tempos passados. Isso pode te afastar de Deus. E hobbies. Existem muitos hobbies, querido. Eu tenho visto pessoas sendo afastadas da presença de Deus por causa de hobbies que são legítimos. Esporte, futebol. Faz igual o Laurinei falou hoje. O Laurinei tem um hobby de andar de bicicleta. Usa o hobby para falar com Deus, para Deus falar com você. Mas não deixa a bicicleta ser o centro da tua vida. E agora pronto, acabou Jesus, é só bicicleta. É só corrida, é só o trabalho. Gente, é bom, são coisas boas, sim ou não? Mas quando o Senhor está no centro, isso é um hobby legítimo. Quando o hobby está no centro, o Senhor sai de cena. Porque Ele não tem compromisso com o teu hobby, o Senhor tem compromisso com a palavra dEle. Então faz igual o Laurinei. Cadê o Laurinei? Laurinei, foi muito bom você falar isso aí. Está lá, andou 100 quilômetros de bicicleta. Deus o livre, Deus te abençoe. Fuxa. Eu nem de carro não estou andando 100 quilômetros mais. Fui para a União da Vitória semana passada, deu uma canseira dirigindo, não era de bicicleta. Voltei numa canseira, estou com a perna até doendo, até hoje. Mas usa esse hobby para falar com Deus. Faz igual o Laurinei falou: Deus, o Senhor vai falar comigo. E ele foi pedalar, vai pedalando, mas vai falando com Deus, deixa Deus falar com você. Não põe o hobby no centro. A partir do momento que você coloca algo no centro, se torna idolatria. E a idolatria te afasta de Deus. Não usa isso, tenho visto isso, muito cristão. Olha o que Paulo faz em Filipenses 3, 7 a 8, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Tem prática sobre isso aqui? Tem também, vamos lá. A vida cristã prática. A vida cristã não pode ser vivida na carne, mas a vida cristã precisa ser vivida no poder do Espírito Santo. Efésios 6,10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Repete comigo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, tem muito crente morrendo hoje, enfraquecido, pensando em desistir, cansado, desanimado. Não ora mais, não jejua mais, não lê a Bíblia mais. Quando tem que ir para a célula é um esforço. Quando tem que vir no culto é um esforço. É tão fácil ficar online. Sabe por quê?
Porque, querido, tem um cansaço que nada vai te fazer descansar. Existe um cansaço que ele não é físico. Cansaço físico, você deita, dorme um pouco, tira um cochilo e você levanta, você está novo. Existe um cansaço cognitivo que você distrai um pouco, usa o entretenimento, assiste uma série na Netflix, assiste um filme, olha um pouco de rede social, porque isso não é pecado. Usa isso para isso, então você descansou a tua mente. Agora existe um cansaço que está destruindo a igreja, porque nós não temos conseguido discernir os tempos. O discernimento do tempo é muito importante, porque existe um cansaço que tem destruído a igreja. E esse cansaço, nenhum Rivotril, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhuma terapia, nada disso vai te ajudar. Porque é um cansaço que está na alma. Jesus Cristo falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Toma sobre vós o meu fardo, que é suave e leve, e encontrarão descanso para o teu corpo? Não. Para a tua mente? Não. Para a tua alma. Por falta de discernimento no que Jesus está falando, temos entrado no lugar errado de descanso. Porque quando o nosso cansaço é na alma, quando é aquele cansaço que você está pensando em desistir, quando é aquele cansaço que você tem vontade de morrer, quando é aquele vontade de nunca mais ver ninguém, quando é aquele dia, domingo, que você está lá na sua casa e toca a campainha e fala: fecha a janela, desliga a televisão, finge que não tem ninguém em casa. Ninguém fez isso ainda, né? Só eu, né? Ah, tá bom. Porque você não quer ver ninguém. Quando você pensa que você tem que sair para ir para uma célula, para ir para um discipulado, você fala: oh Deus. Porque esse cansaço não é físico, esse cansaço não é mental, querido. É o cansaço que está na humanidade hoje em dia, e é um cansaço da alma. E você só vai encontrar descanso para esse tipo de cansaço firmemente enraizado em Cristo Jesus. É na palavra de Cristo, é na oração, é no momento em que você precisa ir para Ele e falar: Senhor, não tem mais nada, me livra desse fardo. Querido, eu vou falar um negócio para você. Se você não está pensando em desistir, e não pensou em desistir, você viveu mal essa pandemia, viu? Porque todo mundo passou por um momento assim. Não é vergonha, pode admitir para você mesmo, falar: cara, alguns dias desses eu pensei em desistir. Alguns dias desses eu queria chutar o balde, eu queria ir embora, eu queria ir para a lua. Ficar só 6 meses na lua. Silêncio. Não quero mais o trânsito, não quero mais gente, não quero mais atender gente. Todos nós passamos por isso. Mas existe um lugar que você precisa ir. Como diz o pastor Francisco ensinou muito isso. Existe um fórum correto para tratar as questões. Existe um fórum correto para tratar as questões. E esse cansaço da alma só tem um fórum: Senhor, é aos pés da tua cruz. Eu venho entregar meu fardo. Estou cansado, Senhor, olha para mim. Estou desanimado. Estou abatido. Me ajuda. Faz igual aquela viúva. O profeta foi enviado lá e falou com ela: traz botija, traz botija, traz botija. E enquanto ela trouxe botijas, o óleo escorreu. No momento que as botijas acabaram, o óleo parou de escorrer. Não permita que as tuas botijas acabem. Traz ao Senhor aquilo que está vazio. Traz ao Senhor aquilo que você está cansado. Traz ao Senhor aquilo que você sabe que só um toque milagroso de Deus pode transformar a tua vida nessa noite. Ser cheio do Espírito Santo me capacita a florescer e frutificar. Para isso eu preciso pelo menos 3 coisas que eu quero falar aqui. O mover do Espírito Santo, ele sempre tem propósito. A Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tem um propósito. A Bíblia fala que os discípulos estavam num lugar, eles oraram, o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e eles saíram dali para anunciar a palavra de Deus. Todo mover de Deus tem um propósito: que o reino seja anunciado. E para eu ser um homem bem-aventurado, que tudo que eu faço é bem sucedido, que ama a tua lei, que não se detém no caminho dos pecadores, eu preciso primeiramente ser uma pessoa que obedece. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra,
não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Querido, se você sair daqui hoje e você não praticar nada disso que nós estamos falando aqui, você não fez uma meta clara para você ler a Bíblia, você não decidiu andar no Espírito, você não decidiu ir ao Senhor para seu descanso, continua indo na Netflix, sabe quem você está enganando? Não sou eu. Você está enganando a si mesmo. Você está se enganando a si mesmo. Não seja. A Bíblia fala, não seja. Não seja esse homem. Não seja essa mulher. Seja obediente, seja praticante da palavra. A Bíblia fala que nós precisamos agir. O mover do Espírito Santo não é apenas eu ficar parado. Tem um cântico antigo que canta assim, ó: é seu, somente seu, todo o trabalho. O meu trabalho é descansar em ti. É muito legal, mas não é bem assim. Eu tenho que agir. Eu tenho que agir, eu tenho que confiar, eu tenho que descansar no Senhor, mas eu preciso agir. Queridos, para promover o fruto do Espírito Santo em mim, para eu ver a frutificação do Espírito Santo em mim, eu preciso obedecer e eu preciso agir. A Bíblia vai falar vários versículos. Olha, está aqui, ó: andai, semeai, orai, tomai, vesti, calçai, enchei-vos. Quem que tem que fazer isso tudo aqui? Sou eu. São ações minhas, é algo que Deus está esperando de mim, é algo que Deus está falando, faça isso. Olha, anda no Espírito, semeia, ora, tomai, vesti, calçai, enchei-vos do Espírito. São ações imperativas, são atitudes que eu preciso constantemente estar fazendo e praticando. Não tem como eu esperar uma vida de florescer e frutificar, uma vida do homem que está plantado e enraizado, que é bem-aventurado e que tudo que faz é bem sucedido, se eu sou um homem que apenas fica esperando no Senhor e não faz nada. Eu preciso discernir épocas e estações. Tem época de trabalhar, tem época de descansar, mas nunca é tempo de desobedecer, sempre é tempo de obediência à palavra do Senhor. Fique em pé comigo.